A paz do Senhor, meus queridos, como estamos por aqui? Espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa, com a sua família, com a vida de todos aqueles a quem você ama. Esse é o mais sincero desejo do meu coração para você que me assiste, para você que gosta do meu conteúdo e para você que não gosta também, que Deus abençoe a sua vida, tá? Tava uns dias aí sem gravar vídeo, né? Eu tava meio sem tempo, tava corrida aqui, negócio de trabalho, rotina de casa. E tava sem gravar vídeo, né? Então, mas hoje eu disse, vou tirar um tempinho e vou fazer um vídeo para o canal. E eu quero falar nesse vídeo sobre as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. Eu vou falar sobre a revista da Escola Dominical, o terceiro trimestre. Eu quero pegar aqui a primeira lição para nós tirar um aprendizado. É o terceiro trimestre de 2022, que tem os ataques contra a Igreja de Cristo, né? Ó, você aqui. A sutileza de Satanás nestes dias que antecede a volta de Jesus Cristo. Então, eu quero ver aqui na primeira lição o que nós podemos aprender. Não estou dando a lição, eu quero tirar um pouco de aprendizado e passar para vocês, para nós estudar juntos. O textual vai dizer sobre, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Até fiz um vídeo passado, né, recente aí, um dos últimos vídeos que eu fiz, era sobre doutrinas de demônio, né? E tá aqui, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, até os versículos, acho que alguns vai ser parecido. Aí tem a verdade prática. De forma sutil e sorrateira, o diabo desfere ataques à igreja. É preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus. Então, ele está dizendo aqui que o inimigo, de forma sutil, sorrateira, desfere ataque, né? Sutil, delicada, sem nós perceber. Ele vem e lança os ataques dele à igreja, que somos nós, a Igreja de Cristo. E aí ele fala que o crente precisa combater, sim, com armas espirituais dadas por Deus, discernimento, sabedoria. Para isso nós precisamos buscar nas Escrituras e combater, sim, os ataques usando as nossas armas espirituais, não outras armas que alguns estão usando aí, né? Que é a difamação, difamando um ao outro, envergonhando. Não é sobre essas armas que Deus está falando, não. São armas espirituais. Você precisa ir fazer o quê? Orar, buscar sabedoria e discernimento para lutar contra os ataques de Satanás na sua sutileza contra a Igreja de Cristo, né? Precisamos de arma espiritual, não é arma carnal. Então, que nós venhamos estar atento e apercebido com o que o diabo tem feito e fará no meio da Igreja de Cristo, né? Aí tem aqui o primeiro tópico que fala a igreja sobre ataque. A sutileza do ataque. Um fato de fácil constatação é que a oposição sistematizada às verdades cristãs cresceram nas últimas décadas em escala exponencial. Se em anos passados perseguições e conflitos bélicos eram os instrumentos usados, hoje, isso acontece de forma muito mais sutil. Elas ocorrem, por exemplo, com normalização de comportamento e de práticas contrárias à fé cristã. No passado, eles atacavam a igreja com violência. Todo mundo que estava ali conseguia ver a forma que a igreja era atacada, sobre violência. Jezabel mesmo matou bastante profetas de Deus. E se você for ver no decorrer das escrituras, você vai ver que naquele tempo a igreja sofria ataque mesmo
era visível aos olhos de qualquer pessoa. Só que hoje, nos últimos dias que antecede a volta de Jesus, isso está mais sutil, com normalizações de leis, de comportamento, de práticas contrárias à nossa fé. Então, muitos cristãos que estão adormecidos estão batendo palma para coisas que a Bíblia abomina, que a Bíblia condena, mas aí como é na forma sutil, de uma falsa normalização, de um falso... como é que se diz? Que está tudo correto, que é normal. Aí as pessoas estão desapercebidas, sem as suas armas espirituais para debater os ataques contra a Igreja de Cristo. Aí eu vou aqui no segundo tópico, que fala o alerta para o povo de Deus. Um fato de fácil observação nas Escrituras é que Deus sempre manteve seu povo sob alerta. No Antigo Testamento, por exemplo, nada acontecia o povo de Deus sem que fosse avisado. Os alertas e advertências sempre vinham. E isso pode ser visto tanto em revelação a pessoa quanto a grupos. Aí tem aqui os versículos que você quiser ver na sua casa. Gênesis 37, do 5 ao 7, 45, do 5 ao 8, 18, 17 e 18, o capítulo 18, o versículo 17 e 18. Durante a monarquia, esses avisos e advertências vieram de forma muito mais intensa, através de ministério dos profetas. 2 Reis 6, 8, 12, Isaías 3, 16 ao 24, Ezequiel 7, do 1 ao 27, Deuteronômio 10, 14. Na sua primeira carta a Timóteo, Paulo escreveu sobre o grande alerta que o Espírito Santo dava à igreja. O Espírito expressamente diz, em 1 Timóteo 4:1, o advérbio grego reto, traduzido como expressamente, possui o sentido de claramente, sem sombra de dúvida. O Espírito do Senhor, portanto, faz conhecido ao seu povo os peregrinos, os perigos que os cercam. Então, nós sempre fomos avisados, né? O Senhor nunca permite que algo venha sobre nós sem antes nós não sermos avisados. Antigamente era por meio dos profetas, revelações, mas hoje nós temos o quê? Nós temos pastores, temos pessoas de Deus, temos escritura, podemos orar. E hoje nós temos o Espírito Santo de Deus que mora dentro de nós, que naquele tempo o Espírito Santo ainda não agia no meio das pessoas, mas sim Deus vinha e se revelava a um profeta, a um homem de Deus levantado para aquela função de tempos em tempos e dava os avisos. Hoje não, hoje eu e você somos morada do Espírito Santo de Deus, que está ali 24 horas nos advertindo, nos alertando. Então, ninguém é inocente, né? Você que conhece a palavra de Deus, o Espírito Santo está lá, cuidado com os perigos, vamos fechar as brechas, vamos nos aprofundar no conhecimento, na sabedoria, no buscar o discernimento, porque a luta está travada, os ataques contra o povo de Deus está travado, e as únicas armas que vai nos fazer vencer são armas espirituais. Se você for lutar com a sua arma, com a sua força carnal, com armas que não são espirituais, você vai perder essa batalha contra os ataques de Satanás à Igreja de Cristo. Então é sobre isso, né? O alerta para o povo de Deus. O povo de Deus sempre foi alertado dos perigos que sempre rodeavam, que nos rodeiam. Nós sempre somos alertados. Muitas das vezes não queremos dar ouvido, muitas das vezes queremos fazer vista grossa, mas o alerta está à nossa frente 24 horas sobre os perigos, sobre a sutileza, e ainda mais nos últimos dias, porque o inimigo tem lutado de forma diferente, agido com armas totalmente diferentes do antepassado, nossos antepassados. O antepassado ele agia mais na brutalidade, na violência. Hoje ele age na sutileza, né?
de uma forma mais sutil, que não tenha como você escapar quando ele jogar o seu laço. Ele é astuto. Então, você que é servo de Deus, você que faz parte da igreja de Cristo, é tempo de você despertar, é tempo de você se revestir das armas espirituais que o próprio Deus vai te dar para poder vencer a sutileza, aos ataques de Satanás à igreja de Cristo. Agora vamos aqui no terceiro tópico, a igreja na reta final. A sutileza de Satanás ao atacar a igreja de Cristo é um fato claramente revelado pelo Espírito Santo de Deus. Preveniu a igreja de que isso aconteceria. Não há razão, portanto, para surpresa. Foi previsto e registrado nas Escrituras. Além desse fato, o Senhor também mostra que isso aconteceria nos últimos tempos. 1 Timóteo 4:1, a expressão últimos tempos é uma referência ao perigo compreendido como sendo a era da igreja. Nesse aspecto, o apóstolo Pedro disse que o derramamento do Espírito fazia parte dos eventos dos últimos dias. Atos 2:17. E de forma semelhante, o apóstolo Paulo descreveu como os homens se comportariam nos últimos dias. 2 Timóteo 3, versículo 1-7. A precisão com que fora descrito esses sutis ataques de Satanás contra a igreja e não a referência a dia e hora deveria servir de alerta máximo para nós. Ele está falando aqui que sobre o alerta ao ataque da igreja e sobre o dia e nem hora de saber que o Senhor vai voltar, era para nós estar em alerta, sempre no vermelho, esperando Jesus voltar, preparadinho da Silva, do jeitinho que Deus se agrada, né? Não é para perder tempo, é para você estar em alerta 24 horas, porque qualquer momento, qualquer minuto, ele pode voltar e se não tivermos preparado, a nossa carreira vai ser em vão. Vamos ficar aqui e padecer na grande tribulação. Para quem não sabe, eu sou pré-tribulacionista. Eu acredito na pré-tribulação, que primeiro Jesus busca a igreja e depois vem a grande tribulação. Eu sou dessa. Desculpa aí que não saiu a palavra correta, mas é isso. Eu acredito que primeiro Jesus busca a sua igreja e depois vem a grande tribulação. Não consegui falar o nome, mas é isso aí. Agora vamos aqui sobre a natureza do ataque. O ataque é de natureza espiritual. Em sua exposição, o apóstolo faz referência ao espírito enganador e a demônios. 1 Timóteo 4:1. Não há nenhuma dúvida que é uma referência ao espíritos mau, aqui também chamado de demônio. Isso revela a natureza dos agentes envolvidos nos ataques que são feitos à igreja. Satanás e seus demônios. Os maiores inimigos da igreja são seres sobrenatural. Nesse sentido, podemos também dizer que a natureza desses ataques é espiritual. Não ache que o seu inimigo é alguém que você não gosta, é alguém que você não concorda com a opinião dele, é alguém que você não se sente bem, não. O seu maior inimigo é espiritual. É o Satanás. A Bíblia diz que a nossa luta não é nem contra a carne, nem contra sangue, mas é contra as potestades que estão nos lugares celestiais da maldade. Então, o que nós devemos fazer é lutar com armas espirituais, é estar preparado. Aí, de natureza, de fato, nesse sentido, podemos dizer que a natureza desse ataque é espiritual. De fato, ao escrever aos Efésios, o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é nem contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra os principados e potestades do mal, que se encontra em Efésios 6:10. Aí aqui o tópico 2 diz o seguinte: o ataque é de natureza moral. Outra coisa é ser levada em conta sobre a natureza do ataque à igreja, que revela a sutileza do diabo. Esse ataque é um ataque moral. O apóstolo
fez referência à pessoa que se comporta de forma hipócrita e que também são mentirosas. 1 Timóteo 4:2. Esses comportamentos se encontram na esfera moral. Na verdade, a hipocrisia e a mentira são manifestações inversas das virtudes morais cristãs de autenticidade e da verdade, a operação do erro. Sempre e da verdade. Aí aqui tem um ponto, aí vai agora. A operação do erro sempre trabalha com falsidade e o engano. Paulo também demonstra a esfera moral desse ataque quando faz referência àqueles que têm cauterizado a sua própria consciência, que nada mais faz sentido, não escuta mais ninguém, não consegue mais ouvir a voz do Espírito Santo. Ele é o dono da razão, tudo pode, não precisa fazer abstinência mais de nada, não precisa fazer renúncia, é tudo do ponto de vista dele também, uma mente cauterizada. Deus nos livre de um dia nós cauterizar a nossa mente e não sentir mais, saber mais discernir o certo do errado. O termo grego suneidese, usado aqui para consciência, é uma referência à capacidade humana de julgar, de entender o certo e o errado. Em outras palavras, é a faculdade humana por meio da qual se distingue o que é moralmente bom ou ruim. Uma consciência cauterizada significa dizer que ela se tornou insensível para julgar entre o certo e o errado. Isso é ter uma consciência cauterizada. Você não consegue mais ter capacidade de saber o que é certo e o que é errado. Para você, tanto faz chover para cima como chover para baixo. É isso que quer dizer no linguajar mais, para nós aprender mais, como é que se diz? No linguajar mais popular. A esfera do ataque, agora o terceiro tópico. Sim, o primeiro tópico do terceiro. A esfera religiosa. É importante tratarmos aqui nas esferas que esse ataque ocorre em primeiro lugar. O apóstolo mostra que ele aconteceu na esfera religiosa. Acontece, portanto, na esfera da igreja. Isso fica claro quando Paulo diz que apostatarão alguns da fé. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Não há dúvida de que o apóstolo está se referindo a cristãos professos que sucumbiram ao ataque do diabo. E o que é pior, agora estão a serviço dele. Aqui os principais inimigos do evangelho vêm de dentro da própria igreja. Não é de fora. É de dentro da própria igreja. Apostataram da fé, se tornaram inimigo da igreja. Quem outrora fazia parte do corpo, agora se tornou inimigo. Não é de admirar que as pessoas que mais causam danos e escândalo ao evangelho sejam aquelas que já lutaram em suas trincheiras. Contudo, por alguma razão abandonaram a fé e se tornaram inimigo da igreja. Certamente você conhece alguém assim, com certeza. Você que está assistindo esse vídeo conhece algumas pessoas assim, que outrora defendia o certo e hoje em dia já não existe mais. Aí o segundo tópico do terceiro faz assim: a esfera social. Outra esfera do ataque de Satanás à igreja é a social. Isso pode ser visto na expressão de Paulo, proibindo o casamento. 1 Timóteo 4,3 é uma forma de dizer que o diabo se opõe à família. Sem dúvida, a família é uma das mais importantes instituições sociais que existem, se não a mais essencial. Nesses últimos anos, temos visto Satanás e seus demônios atacando com muita fúria a família brasileira, especialmente a cristã. Estamos sob fogo cerrado. As mais variadas leis e decretos têm sido criados
com o intuito de desconstruir a família. Precisamos acordar para essa realidade, pois atacando a família, Satanás atinge a igreja. Família fraca, igreja fraca. Os maiores escândalos dos últimos tempos têm vindo de dentro das igrejas. Homens que se intitulavam homens de Deus, homens de autoconhecimento, mulheres, de um modo geral. Não se admire, isso é bíblico. É necessário que isso aconteça para que as escrituras se cumpram. Agora o quarto ponto e último da revista. A igreja protegida. Agora o primeiro tópico do quarto tópico, né? Quando eu falo é isso aqui, ó, gente. Aqui eu sei que vocês sabem, mas a exposição da palavra de Deus. O apóstolo Paulo põe duas importantes armas ou ferramentas capazes de neutralizar os ataques do diabo: a palavra de Deus e a oração. Não tem outra arma para você neutralizar o demônio e o diabo que está agindo no meio do povo de Deus. É a palavra e a oração. Não falha. Se você praticar e viver a palavra de Deus e viver em oração, não tem diabo que resista, que pare diante da tua presença. É Deus que está falando. Aí aqui, 1 Timóteo 4:5, o apóstolo mostra aqui que a palavra de Deus possui poder santificador. Ela é um antídoto contra o ascetismo e toda forma de culto falso que o diabo possa criar. Paulo escreveu aos Efésios que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Sem essa palavra estaríamos desarmados. Não há dúvida que o maligno tem levado vantagem sobre muitos cristãos, porque estes não demonstram perícia no manuseio da palavra de Deus. Aqui também é um alerta para você que acredita em pessoas que vivem sonhando, em pessoas que vivem falando algo, mas nunca cita a palavra de Deus. Deus me mostrou, Deus me disse, mas e a palavra? E a Bíblia? Aonde é que está isso na Bíblia? Então o diabo também tem levantado muito desse tipo, né? Com uma palavra sutil. Meu Deus, e aí você vai se afundar. Então vá meditar nas escrituras e vá orar. Pare de ser o crente 6 horas. 6 horas por mim. Não, vá você orar e meditar nas escrituras para você ser um soldado armado e capaz de derrotar o adversário da nossa alma. O segundo tópico do quarto, que é o último, né? A prática da oração. Outra ferramenta apontada pelo apóstolo, a qual já nos referimos antes, é a oração. 1 Timóteo 4:5. As reuniões menos frequentadas na igreja são aquelas dedicadas à oração. Alguém já disse que o círculo de oração começou quando a igreja como um todo deixou de orar? Portanto, persevere na oração. Uma arma espiritual importante contra as sutilezas de Satanás é a oração. Feita pelo justo, ela pode muito em seus efeitos. Então, essa foi a primeira lição do terceiro trimestre, os ataques contra a igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. São sutileza. Sutileza nada mais é do que um adjetivo que qualifica uma pessoa ou algo de delicado, meiga, suave. Trata-se de um comportamento hábil, perspicaz, que revela certa inteligência de espírito. Esse adjetivo qualifica determinados comportamentos, tanto para o bem quanto para o mal. Então, cuidado com as sutilezas de Satanás. Busque se renovar, se blindar na oração e na palavra de Deus. Essa nunca falha.
Eu espero, eu vou ler bem aqui a conclusão para vocês, que ficou até aqui. Nesta lição, vimos que o diabo tem atacado a igreja de formas sutis. Essa é uma realidade que cada cristão precisa se conscientizar. Se não tivermos consciência de que estamos sob ataque, não veremos a necessidade de nos defendermos. É preciso, portanto, conhecer a natureza desse ataque, a esfera na qual ele ocorre e, o mais importante, munir-se das armas espirituais para ganhar essa guerra. E não esqueça, as armas têm que ser espiritual, porque senão você vai ser um derrotado. Que o Senhor Jesus continue abençoando a vida de vocês sempre e a minha também, e que Deus abençoe cada um de vocês que ficaram até o final e também os que não ficaram, e que Deus possa falar com você através desse simples vídeo. Não sou a mais sábia, mas um pouquinho que eu sei eu venho dividir com vocês. Beijo no coração de todos vocês, amo todos vocês. Desculpa aí por ter ficado uns dias sem colocar vídeo, mas é vida que segue. Vamos nos munir, vamos nos reforçar com as armas espirituais na qual nós vamos encontrar na leitura da palavra de Deus e na prática dela, que não adianta só ler, se não praticar não vai adiantar de nada. E na oração, né? Para vencermos essa guerra. Paz do Senhor Jesus e tchau.